Salve, salve, galera do InfectoCast. Bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é o Jordan. Aqui é o João Pratos. E aqui é o Iago. Iago, nosso convidado especial. Se apresente aí, Iago. Eu sou residente R3 do Emílio Ripas. É a minha primeira vez aqui. Nosso especialista em Candida auris. Único no mundo. O Iago passou com a gente num estágio, chamamos ele aí. O cara manja muito de Candida auris. Deu uma aula muito bacana pro pessoal do Emílio. Fica gravado essas aulas, não fica, Iago? Quem quiser acessar, consegue acessar no site do Emílio Ribas, né? Webinários. Então, vocês procurem o webinários do Emílio Ribas, vocês vão poder acessar a aula dele. Se quem quiser estudar uma hora do assunto, realmente ficou muito bacana a sua aula. Tem detalhes até, desde ambiente até genética, por onde passa. Então, quem quiser estudar Candida auris, vai acessar a aula do Iago. Então, o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre Cândida. E provavelmente esse vai ser um episódio duplo. E a gente vai começar falando sobre candidíase invasiva, aproveitando que a gente está praticamente numa série de podcasts sobre Cândida. Semana passada a gente teve o de vulvovaginite, né? Sim. Candidíase. E agora a gente vai dar uma disseminada. E uma das infecções mais comuns por Cândida, mas agora a gente vai falar uma das mais graves. Então, acho que talvez começar falando de novo o que a gente não vai falar. Então, nós não vamos falar de micose de unha, nós não vamos falar de candidíase vaginal, nós não vamos falar de mucosa de pele, nós vamos falar de candidíase, aí no caso, candidemia mesmo, nem semi-invasiva, nem esofágica, nem colônica, nem essas outras coisas estranhas, nós vamos falar de cândida no sangue. Então, por isso, candidemia. Exatamente, né? E então, assim, a gente tem que entender primeiro que a cândida é um ser que coloniza todo ser humano aí, principalmente o trato gastrointestinal. Algumas cândidas colonizam a pele também, né? A gente sempre lembra aí da cândida parapsilose, da cândida tropicalis, que às vezes está associado com infecção de catéter. Mas sempre que tiver cândida no sangue, vai ser infecção. É diferente de, às vezes, a gente falar, isso aqui pode ser contaminação, quando a gente fala de um Staphylococcus negativo. Mas aqui não. Cândida, levedura, né, no sangue sempre é infecção e geralmente é grave. Eu até costumo brincar com os residentes que, assim, o infecto, ele é meio maluco que cresceu uma cândida na urocultura. Será que é mesmo? Vamos lá ver se tem sonda, se tá com sintoma. Cresceu uma cândida na secreção abdominal. Mas tem cândida no nosso intestino. Será que é mesmo? Cresceu uma cândida no aspirato traqueal. Mas pode ter cândida na nossa boca, mucosa. Cresceu cândida na hemocultura. Nossa. Meu Deus. Pera lá. Meu Deus. Nossa, o que é isso? Vamos ver isso agora. Então, muda muito. Então, é uma brincadeira, mas representa bem o que é a cândida. Vamos colocar lá rapidinho ali nas micoses de importância médica. Então, a gente tem os fungos leveduriformes, leveduras. Então, as bolinhas, eu gosto de brincar. Então, cândida, cripto, tricósporo, mas cândida e cripto vão ser as mais importantes, né? Então, eles são diferentes dos fungos filamentosos, como aspergillus, como fusarium, diferente dos fungos dimórficos, como histoplasma, como paracoco, nós vamos classificar a cândida uma levedura. Tá? Então isso é uma coisa bem importante em termos de classificação. E aí, acho que continuando o que o William falou, então a gente vai ter que fazer diagnóstico da cândida, então pra gente falar em candidemia, nós estamos falando de sangue e hemocultura positiva para cândida. Urocultura positiva para cândida, candidúria, não entra aqui, né? E aí, talvez, já entrando no que a gente vai falar de quem está sob risco de ter candidemia, a gente vai passar por algumas questões. Então, a minha ideia, sempre quando eu falo sobre isso, é tentar falar o seguinte: a cândida está no trato digestivo. Como é que eu faço para essa cândida chegar no sangue? O que precisa acontecer com o meu paciente? Que etapas precisam acontecer? Passando por desde coisas que envolvem o trato digestivo, às vezes condições que aumentam a quantidade da cândida, características específicas de cada cândida, como a gente falou aqui, a gente vai falar quando a gente fala de auris também, que tem características diferentes, e algumas questões do nosso hospedeiro. Acho que todas elas são fatores para a gente pensar em candidemia. Tanto que a candidíase, né, candidíase invasiva, ela é praticamente considerada uma doença associada ao paciente crítico, que é o paciente clássico que vai desenvolver a doença. A gente não espera que alguém venha da comunidade desenvolvendo uma candidíase disseminada, ao menos que ele tenha algum fator de risco muito significativo. O que pode acontecer, né, mas aí é o paciente com cuidado relacionado à saúde, né, que é muito comum paciente dialítico, por exemplo, que o paciente tem ali um
catéter de longa permanência, vem de casa com um quadro de sepse e às vezes pode ser candidemia. Mas fora desse cenário, alguém que é previamente rígido, chegar da rua ali no pronto-socorro e você não vai pensar em cândida como primeira hipótese diagnóstica. Muito esquisito, né? Muito estranho. Dito isso, vamos aqui descrever o nosso paciente típico para ter uma candidemia, aquele paciente que é o fator de risco que eu tenho que pensar. Então vamos lá, vamos por partes. Então, primeira parte. A cândida tem que chegar, passar do intestino pro sangue. Essa é a maior parte das vezes, né? Então, o que pode estar acontecendo? Problemas relacionados com o intestino. O que pode acontecer? Mucosa intestinal. Então, coisas que mexem com a mucosa intestinal. O classicão número 1 é mucosite. Quimioterapia, terapias anti-câncer, especialmente as quimioterapias mais intensas com mais mucosite, quebram a barreira de mucosa. Junto com isso, tem um grande fator aí que vai ser um baita fator importante. E se eu for lá e quebrar a mucosa cirurgicamente? Eu vou lá e corto o intestino, eu faço uma incisão cirúrgica, eu faço uma ressecção do trato digestivo, eu tô cortando a barreira intestinal. E geralmente se segue do corte dessa barreira intestinal, ou seja, pós-procedimento cirúrgico, o paciente ficar um tempo em jejum, ou precisar, por exemplo, de nutrição parenteral e eventualmente até drogas vasoativas, que vão fazer o quê? Vão gerar uma atrofia dessa mucosa, uma diminuição do trofismo da mucosa, seja porque não tem alimento, seja porque tem uma alteração da circulação. Então vamos dizer assim, se o tamanho da mucosa era 10x, né? Ele vai diminuindo. Quanto menor for a mucosa, menos trófica, mais fácil da cândida passar do intestino para dentro da circulação. Então, quando você pensa num paciente pós-cirúrgico, principalmente numa cirurgia do trato digestivo, que usa uma nutrição parenteral prolongada, que não está com o trato digestivo viável, é um grande fator de risco. E quem usa tem mucosite, que ali faz quebras, buracos na barreira de mucosa. São dois grandes fatores para se considerar. Exato, isso eu acho que são talvez aí os principais fatores de risco, né? Alguns outros fatores de risco, existem diversos scores para você ficar alerta em relação ao risco de candidemia, né? Assim, eu particularmente na minha prática clínica, eu já sei o que tem em cada score e eu não fico calculando. Eu penso raciocínio clínico, o paciente tem pancreatite, usou antibiótico prévio, tá numa UTI grave, tá com vários dispositivos invasivos, fazendo hemodiálise. Então, você acaba sabendo ali, assim, pelos fatores de risco, quando que você vai introduzir empiricamente um tratamento para candidemia ou não. Mas alguns outros fatores de risco aí falando o paciente, o pancreatite é um fator clássico aí, um pancreatite necrotizante principalmente. Paciente que está fazendo hemodiálise também é um outro fator de risco. O uso de antibióticos prévios também é um fator de risco também, de risco, bem estabelecido, se acaba desbalanceando aí a flora intestinal. É legal isso que você comentou, até porque então a gente está falando barreira intestinal, né? Então facilitar essa cândida aí do intestino pro sangue. O segundo fator seria isso, coisas que aumentam a quantidade de cândida. Então, tem doenças, diabéticos, por exemplo, tem mais cândida. Antibióticos de amplo espectro, muito mais, porque vão fazer o quê? Matar as bactérias. Tem alguns estudos até em transplante de medula super interessantes que antes da candidemia, você tem uma diminuição importante da diversidade da flora e um aumento muito grande da importância relativa da cândida. Às vezes é muito engraçado, ela passa a ser assim, a única espécie e ela aumenta muito de quantidade, daí aparece a candidemia. Então existe uma mudança na flora ali. Então tudo que aumentar a quantidade de cândida na mucosa vai estar relacionado com o aumento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando a barreira e do lado de cá eu estou aumentando a quantidade de cândida, diminuindo os seus competidores. Os antibióticos fazem isso. Corticoides também, de modo geral, vão aumentar a população de cândida também. Isso está associado com maior aumento dela. E aí, por fim, os fatores imunológicos. Então, doente crítico é um ótimo exemplo. E os nossos pacientes hematológicos. A neutropenia, por exemplo, porque na passagem ali da cândida pela mucosa, ela tem uma barreira de defesa. Então, os imunossuprimidos, classicamente, são mais relacionados à cândida. E os scores, como você falou, vão lançar a mão de olhar essas coisas. Então, por exemplo, candidúria, como o William falou, não é candidemia. Mas se você vai lá e tem um autor que é Leon, você vai lá e coleta várias amostras biológicas do paciente, vê um monte de cândida, isso às vezes fala assim, esse cara tem mais cândida do que eu esperaria. Isso pode ser um fator de risco, então quer dizer, ele tem uma população maior de cândida. Então, alguns scores vão olhar isso, outros scores vão olhar o que você falou, antibiótico, cirurgia, se o paciente tá grave, até isso é olhado. Mas, no final das contas, é o que o Jordão falou. Nenhum score é muito melhor do que o outro, ele nunca se demonstrou muito melhor. E a gente acaba usando muito esse que a gente chama de gestalt clínico, né? A percepção ali de, nossa, esse cara tem muitos fatores de risco, vou considerar cobrir cândida. Um diferencial foi o dialítico, e realmente o catéter de longa permanência parece ser muito, muito importante. E o que tem de diferenciado
complicado nisso, né, no dialítico é a questão do biofilme, né? Então, o que a gente fala, que geralmente no dialítico, e é engraçado, parece que é uma infecção diferente, parece que o prognóstico é diferente, parece que é uma infecção mais prolongada, mais crônica e tudo mais, e que às vezes até é um dos grupos de paciente que a gente vê mais endocardite por candida, que é uma complicação rara, mas a gente vê mais em dialítico, porque a impressão que dá é que fica aquele biofilme lá durante períodos longos. Muitas vezes os pacientes são tratados sem hemocultura, eles ganham antibiótico na diálise sem coletar as culturas e acabam nem diagnosticando direito a candidemia. Eu acho que outra coisa importante também, que vem ganhando bastante interesse de estudo, principalmente dependendo do lugar onde a gente trabalha e os pacientes que a gente tem, são as breakthrough infections, né? Que são aquelas doenças, aquelas infecções que acabam passando as barreiras das profilaxias. Não é um fator específico de risco um fator de risco específico para candidemia, mas é um fator de risco muito importante para candidemia, principalmente por germes resistentes, né? Eles acabam selecionando não só as cândidas que são patogênicas, mas também aquelas cândidas que que já são resistentes, né? E piora muito o prognóstico do paciente. Isso é importante, as espécies de cândida, né? A gente nem comentou. Exatamente. A gente comentou no episódio de vulvovaginites, né? Que existem as cândidas albicans, que nesse caso da vulvovaginite é a principal causa. E a gente tem as cândidas não albicans. Dentro das cândidas não albicans existem várias espécies, né? E aqui, quando a gente fala de candidemia, a importância é quase que metade ali, assim, mais ou menos, né? Então, existe o risco de ter uma infecção por cândida não albicans. Alguns fatores de risco, como, por exemplo, o uso de profilaxia com azólico, você aumenta a chance de selecionar cândidas não albicans, né? E seleciona algumas cândidas mais resistentes. Aconteceu recentemente também lá no nosso hospital 2 casos de cândidas tropicales resistentes a fluconazol. Pode acontecer. Porque o paciente estava utilizando fluconazol como profilaxia, que naturalmente essas cândidas são sensíveis, então existe essa importância. Na prática clínica, existem algumas espécies que eu acho que a gente já pode até falar um pouco mais pra frente quando for falar de manejo, porque muda algumas coisinhas, né? Legal. Mas agora que a gente falou bem de fator de risco, por que é tão importante conhecer os fatores de risco? Porque é fundamental a gente começar o tratamento rápido para candidemia e os métodos de diagnóstico nossos são muito meia boca, né? Então, o que a gente mais consegue diagnosticar com precisão a gente tem mais acesso à hemocultura. A hemocultura tem uma sensibilidade que não é muito boa, então, na suspeita da infecção, você vai ter que iniciar o tratamento. Você não vai esperar o resultado de uma hemocultura positiva. Existem alguns biomarcadores que são muito pouco disponíveis aqui no Brasil. Tem 1 ou 2 hospitais só que tem, que é a beta-D-glucana, que na grande maioria das vezes você não vai ter isso para lançar mão. E existem agora alguns outros métodos moleculares, PCR, mas ainda na prática o que a gente tem de diagnóstico é a hemocultura. Isso que você falou é legal, porque fazendo um panorama assim histórico, né, se você for pensar, num primeiro momento, o que foi percebido? A gente só diagnosticava candidemia quando era tarde demais. Então a gente fala em mortalidade de candidemia muito próxima do que é um pouquinho mais do que sepse grave. 40%, 60%, né? E qual que é a grande questão? O paciente tinha risco de candidemia, você não tratava, a hemocultura dava positiva. Quando a hemocultura dava positiva, o paciente tinha uma mortalidade muito alta. Então levava 2, 3 dias, às vezes, para a hemocultura positivar e o paciente ia mal. Então antigamente era isso. Aliado com isso, a gente também não tinha muitas terapias muito boas. Então era basicamente drogas tóxicas para tratar que não eram muito boas. O tempo passou e drogas melhores vieram. Então a gente vai falar depois, aqui no Candinas são um grande exemplo disso. E com isso veio essa percepção de, poxa, e até a indústria ajudou um pouco também, porque queria vender aqui no Candinas, mas no bom sentido, né? A gente começa a passar de um estágio que a gente tratava só as candidemias documentadas e com alta mortalidade. A gente passa para um estágio hoje que nós estamos baseado em score de risco. Por isso essa questão do score de risco que vinha à tona. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai olhar para o paciente e vai falar assim, sepse ou está grave. E você vai escolher um score ou você vai usar o seu score, que olhando todos os fatores de risco. E você vai comparar esse risco com a toxicidade da droga. E hoje a toxicidade da droga é muito baixa. Então a tendência é começar. E aí nós caímos no segundo problema, que a gente vai falar depois, mas como a gente não tem biomarcador disponível facilmente, quando é que a gente tira? Se as hemoculturas forem negativas, o paciente deu uma melhorada, e aí fica mais difícil. Então a gente passou de uma época que quase ninguém tratava,
Quando tratava era tarde demais, hoje nós tratamos muita gente. Provavelmente nós estamos pegando um monte de gente, inclusive, que não tem candidemia, mas tudo bem, melhor tratar empírico do que perder esse paciente para alta mortalidade. E a ideia é que a gente evolua, né, futuramente com os biomarcadores, com PCR, com outros métodos, para que a gente trate só quem precisa mesmo. Então trata por um tempo, usa o marcador confiável, aí você tira o antifúngico ou você diminui o espectro do antifúngico, por exemplo, para guardar. Então você faz um stewardship de antifúngico, é o futuro. Mas nós estamos nesse meio que é trate baseado no risco. Então, se você se sentir estranho tratando baseado em risco, é isso que nós fazemos. E o Iago colocou muito bem que tem alguns pacientes que têm um risco tão alto, mas tão alto, e a gente conhece tão bem a situação deles terem risco que nós usamos profilaxia para eles. A hematologia é um grande exemplo disso. O paciente oncohematológico, a maioria deles vai receber profilaxia, porque o risco deles é tão alto, tão conhecido, que eles já vão com droga profilática, o que não impede que eles escapem, que tenham problemas com isso também, né? Perfeito. Então, a gente já falou qual que é o nosso problema aqui, quem a gente tá querendo tratar, já falou qual que é o nosso paciente, já colocou o contexto em que ele vai estar e pro diagnóstico. Toda vez que a gente vai fazer o diagnóstico, tem aquela coisa, infecta aí, pede culturas. Cultura precisa ser específica para fungos ou não, cultura de fungos? Então, a primeira dica aqui que não. A Cândida é um dos tipos de fungo, de levedura, que consegue crescer na hemocultura normal, que a gente pede o frasquinho para aeróbios e anaeróbios. Só tem um detalhe. Se cresce uma bactéria, ela pode reprimir o crescimento do fungo. Então não vão crescer os dois juntos ali, isso nunca vai acontecer. Isso é interessante, assim, até você ter um ganho, só que é muito irrisório, assim, o ganho do se você Michael pedir F, é que existe o frasco de hemocultura, né, só pra falar que é o Michael F, que é pra micobactéria e pra fungos. Esses frascos, você tem um ganho muito maior quando a gente está falando de fungo para fungos filamentosos, não para leveduras, né? Então, o ganho é muito pequeno. Você tem um ganho, só que não é custo efetivo. Assim. Se você for pedir para todo mundo que você está suspeitando, vai chegar um momento que quando você realmente precisar que vai ter um ganho, você não vai ter o frasco disso no seu hospital. Então não precisa pedir. E tem a questão do número de amostras. Às vezes você coletar mais amostras da hemocultura convencional, você vai pegar também. Então realmente você perde um pouco. Isso não é necessário, gente. Então, tô pensando que a candidemia não precisa necessariamente pedir uma cultura diferente. Pediu cultura. Apareceu ali levedura, até que se prove o contrário, aquilo é uma cândida. Geralmente a gente vai tratar empírico, nas práticas clínicas de uma forma geral. A gente não espera antibiograma para definir a terapia e tem que se tratar sempre. Tanto que a nova diretriz, né, de endocardite, inclusive coloca a cândida agora como um germe típico para endocardite. O que chama a nossa atenção é que a gente está entendendo ela um pouquinho melhor e entendendo a relevância dela nesse contexto de infecção de candidemia, de infecção de corrente sanguínea. Isso que você falou é super importante. Crescer o cândida é alarme, não... É levedura, né? Crescer levedura, preocupe-se com aquele doente. Depois era um cripto. Quantas vezes? Quase nunca. A maioria é candidemia mesmo, tá? Então, realmente, é para se preocupar. Se vier uma levedura típica, enfim, mas o mais comum vai ser cândida. E se você estiver num centro, especialmente que lida com oncohematologia, geralmente tem mais cândidas não albicans, então tome cuidado, né? Isso é o que fez mudar um pouco o tratamento, se conhecer essas espécies, né? E leve sempre em conta se o paciente está com uma profilaxia ou com uma droga. Tá? Com cuidado, porque se ele escapa da profilaxia, não use aquela droga para tratar, como o Iago falou muito bem. Então ele já tá tomando fluconazol, ele escapa com uma candidemia, não vai tratar com fluconazol. Outra droga para tratar esse paciente, né? E aí, diagnóstico é o que você falou, Wilson, tem hemoculturas, né? Na verdade, na prática clínica diária, né? Inclusive a glucana, tem clinical trials que você dá a glucana para os médicos usarem e para outro grupo não, e eles não tiram antifúngico. Então, assim, existe uma confiança meio... Assim, não confiamos tanto assim nele, porque é um exame que a reprodutibilidade é meio complicada. Você faz 2 vezes no mesmo paciente, você pode ter resultados muito diferentes, e isso que é a grande, talvez, a preocupação de se usar isso. Fora que depende de uma reação biológica de um... É um caranguejo. De um caranguejo, é uma espécie de animal, enfim, que você tem que tirar a linfa dele pra fazer não é nem muito sustentável, né? A prática de usar esse O Isabel teste. ficar sabendo disso, ninguém vai diagnosticar a candidemia, né? Mas, assim, então, só continuando aqui, o ideal, na verdade, você pediu a hemocultura, já começou equinocandina, que você suspeitou lá que o paciente tinha uma candidemia. Se você não tinha começado e começou a crescer uma levedura, tá na hora de começar, passou da hora. E aí agora a gente vai falar um pouco do tratamento e de como que é o manejo desses pacientes, né? Só queria falar uma frase aqui que, assim, se essa frase for se aprender isso, já valeu. Não existe colonização em hemocultura de cândida. Então, cândida no sangue nunca é colonização. Todo o resto a gente vai discutir em separado. Mas não existe. Igual o coagulase negativo, que pode ser uma contaminação / colonização, não. Para cândida, isso não existe. Boa.
corra, né? Se você vê isso, tome medidas rápidas, né? É que nem um gram negativo no sangue que cresce rápido, né? Não espere pra tratar. Trate e valorize, né? E, bom, então, tratamento... A gente acabou citando aqui, né, uma classe muito famosa de antibiótico, de antifúngico, né, de antibiótico, que é a equinocandina. Eu lembro até esse nome, né, lembrar o candina de cândida, né, que é uma droga que é para tratar cândida. E quais são os exemplos das equinocandinas? A gente tem a caspofungina, a anidulafungina e a micafungina. Elas são muito parecidas entre elas, mudam muito pouco ali em relação a PK/PD, mas na prática você vai utilizar o que tiver disponível no seu hospital. Tá? E cada aí a dose e tudo mais, aí você procura aí depois na internet, mas tem algumas diferenças, tipo a anidulafungina, você precisa de dose de ataque, mas isso aí depois a gente pode até colocar depois no nosso Instagram. Se vocês quiserem mais detalhes, escutem nosso episódio sobre antifúngicos que 13, a gente falou. Episódio 13. A gente falou bastante sobre vários antifúngicos, né? Inclusive, vale a pena escutar esse episódio antes desse, acho que abre um pouquinho mais o raciocínio. Beleza. Daí, além de dar o antifúngico, né? Depois a gente vai falar de outras opções de antifúngico. A gente tem algumas coisas aí que são meio polêmicas, mas que a gente sempre tem que ficar atento. Uma coisa que não é polêmica é o catéter. Você tem que olhar, esse paciente tem catéter de longa permanência, tem um catéter central? Se tiver, tem alguns estudos, né, que demonstram que reduz mortalidade se você tirar esse catéter central. Lembrar que Cândida lembra um pouco Staphylococcus aureus no quesito biofilme. É isso. Então são bactérias e fungos que grudam em qualquer dispositivo, qualquer prótese, pode grudar em qualquer coisa, então tira para você facilitar o seu tratamento. Isso que o Jordan falou, não é incomum você ver um cara que você tira um catéter e passa outro, alguns dias passam, no catéter cresce de novo, e você tem que ficar retirando os dispositivos até sequencialmente de alguns pacientes, porque é muito comum essa aderência ao dispositivo. Não tem clinical trial randomizado, mas, gente, pensa comigo, dá pra fazer o clinical trial randomizado? Sim. É muito heterogêneo os pacientes. Então, os estudos de todos os cohorts falam, tirei o catéter, é um fator de proteção, redução de mortalidade. Então, essa é uma coisa importante. E aí, você tem que rastrear as complicações da candidemia. Aí que eu ia chegar nas polêmicas, né? Polêmicas. Eu vou deixar com vocês. Ecocardiograma, e aí? Faz pra todo mundo ou a gente seleciona, né? O que vocês fazem na prática de vocês? Na prática, eu peço pra todo mundo. Ainda mais agora que, com os novos critérios que nem eu tinha falado antes, candidemia é um germe típico. Na prática, mas assim, eu tô falando de serviços que é fácil pedir, tá na mão. Eu acho que você tem um ponto super, super importante, que é o seguinte: qual que é o risco do eco? É muito baixo, né? Baixo. Qual que é o prejuízo do ecocardiograma? Acho que é por isso que acaba sendo uma coisa que você sabe, quantos por cento tem endocardite por cândida das candidemias? Menos de 1%, 1%, numas casuísticas muito específicas, 3%, e geralmente é dialítico, que é quem mais tem. Sim. Né? Geralmente está associado com catéter de hemodiálise ou com algum tipo de biofilme prolongado. Seria essa, talvez, o maior fator de risco para endocardite. É comum? Não é. Mas o eco é tão tranquilo, é tão inócuo, né, que acho que acaba entrando como um exame muito sossegado de fazer. Né? E acho que o transtorácico. Uma coisa transtorácico. Eu ia falar exatamente disso, né? A gente não precisa grandes medidas, né? Um eco transtorácico é muito suficiente nesses casos, porque geralmente dá para ver bem as câmaras cardíacas direitas, que geralmente vão ser as que vão ser mais afetadas no caso de infecções relacionadas a catéter, a dispositivo, né? Exato. Você não precisa invadir o paciente. E acho que não, perfeito. E digo mais, se o eco transtorácico tem uma boa qualidade técnica e tá limpo, válvulas estão todas preservadas em função, fica difícil, né? Não é uma doença que a gente vai correr tanto atrás como um áureos, como um outro patógeno típico. Né? E digo mais, num paciente crítico que tá na UTI, um eco, pra você saber a função cardíaca dele, sempre vai bem, né? Pra manejar a parte hemodinâmica também, qualquer coisa utiliza a informação pra outra coisa. Exato. Mas falando tecnicamente sobre o que os guidelines colocam, né? Tem até uma divergência no guideline brasileiro, ele vai muito parecido com o americano, o europeu ele orienta fazer pra todo mundo, o americano e o brasileiro eles orientam fazer quando você tem realmente suspeita de endocardite. Então, aquele paciente que tem aquelas hemoculturas persistentemente positivas, tem sinais de embolização sistêmica. Então, são mais nesses casos aí que ele teria realmente essa indicação, mas aí tem uma ressalva que eu coloco aqui. Se você não for fazer para todo mundo, um paciente específico que é o dialítico, nesse vale a pena. Porque dentre os pacientes que têm endocardite por cândida, talvez o principal fator de risco seja o uso de catéter de longa permanência. Beleza. Uma outra coisa, no paciente que tem um menor risco, agora a gente falando de outra coisa, é o paciente que está num pós-transplante aplasiado. Você ter candidemia nesse cenário é
relativamente comum, mas endocardite nesse tipo de paciente é extremamente raro. Exato. Então, nesse paciente, você fica um pouco mais criterioso para economizar recursos também, não precisa fazer eco neste paciente. Isso que você falou tem tudo a ver, porque, por exemplo, um dialítico, você está preocupado com o catéter. Ele não tem outro motivo para cândida ir para lá. Então, se o paciente está aplasiadão, neutropênico, mucosite intensa e tem uma translocação, um bom mecanismo para translocar, ok, veio dali, dificilmente isso vai fazer uma endocardite. Então, acho que é interessante. Infecto gosta de entender o mecanismo, como é que o bicho chegou lá, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante. E digo mais também, ó, por exemplo, se o paciente tem uma candidemia por uma cândida parapsilose, que a gente sabe que é extremamente relacionado ao catéter, num paciente dialítico, aí cada vez mais você vai entendendo que esse risco está aumentando por uma ótima dica mesmo. Né? As espécies têm tudo a ver, a gente consegue ver bem isso, né? Parapsilose, principalmente tropicalis, a gente pensa muito catéter, né? Dispositivo. Então são coisas interessantes pra gente pensar mesmo. Agora, um outro ponto polêmico aí, que para infecto não é tão polêmico, mas se tivesse um oftalmo aqui na mesa, ele ia achar isso um ponto polêmico. Fundo de olho para todo mundo ou não? O que vocês fazem? Cara, minha experiência é fundo de olho para todo mundo, inclusive no final do antifúngico. Porque eu tive já mais de uma vez, e é engraçado que eu tenho um caso muito emblemático que eu me lembro lá do Hospital São Paulo, da época da residência, em que no primeiro momento não tinha retinite e tardiamente apareceu uma baita retinite feia, lesão, uma coisa super, super grave, uma endoftalmite, enfim, casos brutais, assim. E que é uma coisa que, se a gente parar pra pensar, o compartimento olho, ele muda um pouco o tratamento. Então, acho que isso é a grande sacada. E, de novo, fundo de olho, eu sei que às vezes não é fácil de conseguir, de novo. Mas qual é o risco pro doente? Mais uma vez. Assim, qual que é o argumento contrário a isso? Saiu uma meta-análise, eu acho que 2020, 2021, e houve uma recomendação da Academia, eu acho que americana, de oftalmo, que orientou que você só teria que pedir se o paciente tivesse alguma queixa ali ocular, ou se o paciente fosse incapaz de se comunicar, que é muito comum os pacientes de UTI. E a justificativa foi porque a incidência dessa meta-análise foi menor do que 1%, e é muito difícil você bater um martelo que aquilo realmente é uma endoftalmite fúngica. Então, assim, às vezes é um paciente diabético que já tem a retina ali toda estragadinha, cheia de alterações, e você poderia dar um falso diagnóstico para aquele paciente. Então, seria isso que seria o contra fazer um fundo de olho, né? Mas os guidelines ainda de infecto colocam que é para fazer em todo mundo, e como a gente é infecto, a gente faz. E porque muda também a conduta, muda o tratamento, né? Você atrasar o tratamento de uma endoftalmite fúngica pode levar à cegueira, então é uma coisa muito séria. Só uma coisa importante que o João chegou a comentar ali, mas para deixar mais claro, em pacientes neutropênicos é importante a gente repetir esse fundo de olho, porque principalmente aqueles que fazem a recuperação, a lesão pode vir bem depois mesmo. Então existe sim uma recomendação da gente repetir, né, esses pacientes que estão neutropênicos no início do tratamento e depois eles acabam recuperando, porque a gente pode acabar achando o que a gente não tinha achado no primeiro momento. E aí vamos aproveitar esse momento só para comentar rapidinho, a gente falou muitas aqui no Candinas, mas aqui muda um pouco de figura. Aqui a gente quer tratamento com drogas azólicas, né? E aí até tem uma discussão fluco, vórico, enfim. E até aí chamar o oftalmologista para te ajudar, porque muitos pacientes vão precisar de droga intravítrea também. É bem comum. Então, aqui muda, então, quer dizer, você tá dando aqui no Candina, e aí você vai ter que dar um azólico. Até a discussão que se tem, e não tá muito claro isso, é se eu deixo os dois, se eu troco a droga. Não tá nem muito claro isso na literatura, porque não tem. É o que você falou, o N Clinical Trial de endoftalmite por cândida, quino mais azólico versus azólico. Putz, não vamos ter, né? Muito provavelmente. Eu gosto de fazer uma analogia para entender um pouquinho do ponto de vista dos antifúngicos, mais ou menos uma mesma coisa que a gente faz com os antibióticos. Pensa que assim, quando a gente vai tratar alguma infecção de corrente sanguínea, a gente gosta de usar um antibiótico bactericida, né? De preferência a gente não usa um bacteriostático. E a gente gosta de um bom antifúngico que faça um bom nível sérico na minha corrente sanguínea. Então, para isso, as equinocandinas vão muito bem. Elas seriam como se fosse, talvez, abre aspas, um fungicida com uma boa concentração em corrente sanguínea. Tipo um beta-lactâmico de fungo. Essa é a Perfeito. Nosso estilo, assim. Inclusive, elas não têm uma concentração tão boa em urina, um pouquinho, mas tem. Às vezes até a gente entra nessa discussão, meu paciente tinha um Candida score alto, tinha uma Candida na urocultura e você tá dando equinocandina pra ele, mas é porque eu não tô tratando na urina, eu tô tratando o risco do paciente disseminar. Ele é muito colonizado. Exatamente, então às vezes a galera acha que a gente infectologista não tá vendo isso, ou assim, na urina agora você trata. Não, mas esse é o raciocínio. Quando tá no sangue eu vou com um antifúngico, quando tô querendo órgãos
sólidos, né? De certa forma, tecido antifúngico que vai penetrar melhor em tecido, aí eu já posso usar um fluconazol. E no sistema nervoso central já entra a discussão aí, né? Igual o João acabou de falar, se é que eu não vou usar associado um voriconazol junto, ou até mesmo uma anfotericina, que seria provavelmente bem indicado em infecções, principalmente do sistema nervoso central. E o olho a gente tem muita mania de fazer intravítrea porque tem a barreira hematoftalmológica, enfim, coisas. É difícil de qualquer coisa chegar dentro do olho, sistemicamente. Então é muito selecionado. Quando a gente fala de infecção intraocular, tem um monte de droga que você tem que super selecionar o que você vai dar mesmo. Então é um daqueles belos santuários mesmo. A outra coisa que você falou, só pra puxar um assunto, é a urina, às vezes ela é a fonte da candidemia. E é uma coisa que me faz, às vezes, considerar também. De novo, não tem clinical trial pra isso, mas você pode ter... Não é comum candidúria ser a origem da candidemia. Exceção, pielonefrite com dispositivo e obstrução. Geralmente tem que ter a combinação dos dois. Não é comum não ser assim. Ou abscessos renais e tal. Então eu tive uma paciente que... e essa é uma história que até que eu escuto bastante. Cálculo de repetição, passou um duplo J, cálculo de repetição, candidúria, vai lá fazer uma cirurgia, mexe naquilo ali, no dia seguinte candidemia. Não sei se vocês já viram acontecer isso. O paciente tem 0 fatores de risco, exceto a pielonefrite ali. Então a gente vai supor que essa candidemia veio da urina. Quanto que é isso? Menos de 1%. É muito incomum, não é o nosso paciente do dia a dia. Mas nesse cara, talvez eu tivesse uma tendência a usar azólico, entendeu? Ou usar alguma outra droga, anfodeoxicolato, sabe? Tóxico e tal. Mas talvez fazer uma combinação equinocandina com azólico, sabe? Não sei, sim, é uma coisa que eu pensaria em fazer. Mas, gente, isso é exceção da exceção da exceção, tá? Mais comumente é o que o William falou. O que é candidúria? Um sinal que esse paciente é colonizado por cândida. Ponto final. Mais nada. E nós não vamos dar fluconazol porque a gente tá querendo tratar a urina. Então, isso que é deixar bem claro isso. Mas existe, sim, algumas candidemias de origem urinária. É comum? Não é comum. É menos de 1% e precisa meio que dessas duas coisas. Manipulação, dispositivo, obstrução. Senão, esquece pielonefrite por cândida. Agora uma pergunta aí pra vocês também. Beleza, a gente falou que a primeira opção é a equinocandina. Eu acho que tá bem claro isso. Crescer levedura, começamos uma micafungina, por exemplo. Ah, mas eu tô no hospital que não tem equinocandina. Qual seria a segunda opção? Você daria anfotericina ou fluconazol pra tratar essa candidemia? Difícil essa pergunta, hein? Caraca, Jordão, essa é bem, bem difícil. Acho que de uma forma geral, se você tá falando em candidemia, é um paciente grave. É difícil você deixar só o fluconazol. Então você vai ver o que tem no teu hospital. Acho que se você tá num hospital que não tem equinocandina, você também não vai ter voriconazol. Que, de uma forma geral, antibióticos antifúngicos tão caros quanto, digamos assim. E nem anfotericina lipossomal, talvez você não tenha. Talvez você tenha anfotericina só deoxicolato. Então talvez fosse começar com anfo e depois, se culturas negativas com a sua cândida já com o antifungigrama bem definido, você sabe qual que é a espécie, sabe se ela é suscetível ao fluconazol, dá pra fazer step down. Isso, assim, existe até, explicando, né? Isso existe para equinocandina. A gente pode fazer isso. Se teu paciente começou com equinocandina, tá indo muito bem, tomou durante um período e você tem um antifungigramas, existe algumas situações que a gente pode fazer step down pro fluconazol. Sim, até para dar alta com antibiótico oral, né? Sim. Você pode. Então, a literatura não é totalmente clara. Esse é outro clinical trial que difícil também. O que eu falaria pra você é que provavelmente o que eu faria, qual que é a minha epidemiologia de cândida? Pelo menos se eu tivesse essa informação, eu tenho muita não albicans? Tenho. Então talvez eu fosse mais anfotericina. E se o paciente tá muito instável, talvez eu fosse mais anfotericina. Acho que seriam minhas duas coisas que apontariam pra ela. Muito embora essa pergunta não tá totalmente respondida. Sim. É engraçado isso, porque não é uma coisa completamente clara. Por isso que eu perguntei. Pra ficar mais difícil. Mas nos guidelines, assim, eles colocam que a anfotericina seria equivalente a uma equinocandina, só que o problema é que é muito mais tóxico, né? A gente sabe disso que é uma droga muito tóxica, mas também é uma droga que tem um alto clearance aí você negativa é uma cultura mais rápida, muito grande, com anfotericina e com equinocandina. E o fluconazol, os guidelines também colocam que você poderia utilizar, mas o paciente que não tá tão grave, o paciente que você não tá com uma suspeita que ele tem uma candidemia por cândida não albicans, principalmente, né? Acabou que a gente nem falou, a gente falou que ia falar, mas exato, tem 2 cândidas aí que a gente sempre tem que ficar atento desse grupo de não albicans, 3 na verdade, né? Que agora existe a Candida auris, mas existe a Candida krusei, que é uma cândida que é intrinsecamente resistente ao fluconazol, e tem a Candida glabrata, que ela tem mix mais elevados para o fluconazol. Então, assim, principalmente para essas cândidas, a equinocandina faz muita diferença.
Tá? Então, se você tem uma mínima suspeita de que pode ser essa cândida, você não utilizaria fluconazol, utilizaria anfotericina se não tivesse equinocandina no seu hospital. Geralmente hospitais que tem muito pacientes oncológicos e oncohematológicos são os que mais têm essas não álbicas, então tem que tomar muito cuidado, mas de novo, olha o teu hospital, porque às vezes mesmo sendo no hospital cirúrgico, você pode ter, sei lá, 30% de galabrata. Pô, você já tem um problema sério que não dá pra você brincar. Então é legal você dar uma olhada na sua epidemiologia local também. Vai te ajudar com certeza. Beleza. Então é isso aí, a gente já identificou qual que é o nosso paciente, a gente já fez o diagnóstico, já fez o tratamento. E quanto tempo de tratamento? Não, mas eu acho que... Faltou só uma complicação. Faltou mais uma coisa. Tipo, faltou mais... Eu não ia nem falar de complicação, mas durante o tratamento, uma coisa que você precisa fazer é fazer hemoculturas seriadas até você ter pelo menos a primeira hemocultura negativa. Que nem você falou, lembra muito Staph aureus, né? Igual. Eu ia falar que é idêntico. O tratamento é idêntico pensando de infecção de corrente sanguínea. Exato. Então, pede hemocultura de controle a cada 48, 72 horas, né? E a partir do momento que você negativou aquela hemocultura, aí você pode, inclusive, transicionar para o fluconazol, desde que você tenha uma cândida que é sensível ao fluconazol. Uma coisa que o William até falou de antifungigrama, que não é uma realidade em todos os hospitais. Fazer antifungigrama dá muito trabalho, tem que fazer por microdiluição, é super difícil, tem que ter uma equipe muito experiente. Então, muitas vezes vai lançar lá só que é uma cândida albicans. Pô, mas se é uma cândida albicans no paciente que não é oncológico, não estava utilizando azólicos e tudo mais, dá para você fazer o step down a partir do momento que você negativou aquela hemocultura para fluco sem problema nenhum. Exatamente. A albicans é a que a gente dá mais confiança. Vai tranquilo que vai dar tudo certo. As outras, um pouquinho mais de estresse aí. Mas eu queria falar só a última coisa. Se você não tem certeza que a cândida veio do trato digestivo, a gente sempre fala, faça uma imagem do abdômen, procure algum lugar. Porque existe candidíase hepatosplênica disseminada, é uma forma incomum, não é isso que nós estamos procurando, mas garanta que tem alguma coisa, você olhou a barriga, porque às vezes o que acaba acontecendo, especialmente doente crítico de UTI. Então, um exemplo de paciente que às vezes ele nem tá tão classicão no score de cândida, mas ele tá usando antibiótico espectro, ele tá chocado, ele tem catéter, ele tem um monte de coisa, que é o nosso típico paciente. Ele usou muitos antimicrobianos, você não sabe, ele tá ruim, às vezes a gente cobre cândida, tem candidemia, você não pode ficar satisfeito só com catéter. Faz uma imagem, às vezes ele tem uma infecção cirúrgica que não foi tratada, uma diverticulite. Ele tem um problema intraabdominal e geralmente a cândida pode estar ali como um grande... Eu já vi PBS diagnosticado assim. Então o cara fez candidemia, aí tomografou, putz, tinha uma PBS. Isquemia mesentérica. Diverticulite. Isquemia mesentérica. Quer dizer, doenças do trato digestivo. Não esqueçam, tá? De procurar um foco intraabdominal, tá? Então não esqueçam que se você não tiver certeza, é um transplantado que tem mucosite, tá, beleza. Isso é pra você... Se você quer investigar num caso que tá meio... Não sabe de onde que tá vindo, né? Isso. Se for que nem um exemplo também clássico aí do dialítico, que chegou com uma parapsilose, não precisa fazer uma tomo de abdômen, porque você já sabe que tá vindo do catéter. Mas você tem que ponderar aí essa imagem de abdômen nesses pacientes. Tenha cuidado. Então, igual se você achasse um outro bicho de barriga, que é um víridas, não faz nenhum sentido, sabe? Essas coisas. Achou alguma bactéria que só translocação e fazer a mesma coisa. Então, investiguem. Às vezes o paciente tem uma colangite, às vezes o paciente tem um abscesso intraabdominal, às vezes tem uma perfuração. São coisas que jogam a cândida, né, como um agente mais comum. Lembrar também que para esse step down, principalmente se você for usar o fluconazol, tem que fazer uma loading dose, né? Uma dose mais alta primeiro, 800mg, e depois você pode deixar 400mg, conforme a sensibilidade. Isso também é uma outra coisa que às vezes dá uma certa controvérsia, qual dose de fluco, né? Então, eu gosto de brincar que tem um clinical trial, que foi um dos primeiros clinical trials de profilaxia com fluconazol, né? Que era para doentes hematológicos, na época eles não separavam muita coisa, né? E aí o fluconazol foi menos tóxico que o placebo nesse estudo. Então, só para brincar que, em geral, o fluconazol é muito seguro, tá? É uma das drogas que a gente tem... O problema são algumas interações, mas fora as interações, de um modo geral, dá pra ir muito tranquilo com o fluconazol. A gente tem muita experiência com cripto, que a gente usa doses tipo 800, 1.200mg. Então, se você tá com receio, tá com dúvida, tá com meio de interação, ou preocupado com concentração, espirão central, olho, urina, 800mg dia, não vai matar seu paciente, não é disso que ele vai morrer de candidemia, não de dose do fluconazol. Então, a dose clássica é 400, mas 800 tá super... E usa por quilo também, né?
6 por quilo, né? Por exemplo, como uma referência aí pra você escolher bem a sua dose. Mas é uma droga muito pouco tóxica, tá? Nesse estudo é engraçado que o placebo foi mais tóxico. Então, só pra brincar aqui, a gente tem menos efeitos adversos do que o placebo nesse estudo de profilaxia da hemato, porque as drogas que os pacientes estão recebendo são muito tóxicas e aí o fluco nem acrescenta muito, sabe? A toxicidade dessas quimioterapias e tudo mais. Então, fechou? Diagnostiquei meu paciente, comecei a tratar, fiz rastreio, eco, fundo de olho, pedi cultura de controle, cultura negativa, considerei ou não fazer step down pro fluconazol, ou fui de 14 dias de quinocandina e eu falei aqui o tempo de tratamento, 14 dias, alguém é contra? Após a hemocultura negativa. Após a hemocultura negativa. Exatamente. E é uma outra pergunta também, eu só tô fazendo as perguntas difíceis aqui. Mas então, 14 dias depois da primeira hemocultura negativa. Mas e se esse paciente nunca positivou a hemocultura? Você começou a tratar o paciente empírico, o paciente melhorou, aí você completa os 14 dias também, independente de hemocultura, porque você nunca teve positivo. E se não melhorou, você tem que suspender o antibiótico também, para não ficar selecionando. Então, usou lá 4 dias de antifúngico, o paciente não mudou exatamente nada, culturas negativas, daí daria pra você suspender o antibiótico, é o que o guideline coloca. Aí eu vou dar também. 2 opiniões de especialista baseado em nossa experiência apenas. Então, duas coisas legais. Então, primeiro, se o seu paciente é dialítico, geralmente ele tolera muito bem o futericina mesmo do oxicolato. Então é uma dica. Tá? Não tenha muito medo, vai ter pouquíssima toxicidade. E a segunda dica é, a gente não sabe quando suspender. Se você estiver muito confiante que aquilo não foi cândida, mas você tratou ele por causa de risco. Então, se em algum momento você achou que ele tinha um risco muito alto. A gente tem uma mania que é assim. Então, pelo menos tira a quinocandina e deixa um fluco profilático. Talvez seja uma dica boa pra você não ficar usando a quinocandina demais e aí selecionar um problema maior. Que a resistência à quinocandina aí pode ser um big deal pra tratar cândida depois. A gente vai ter limitadas opções. Então, se você tratou esse paciente em muito risco, quando eu suspendo a droga, não sabemos, os biomarcadores estão aí, mas não conseguem solucionar esse problema. Uma solução, aí vira uma coisa muito prática clínica mesmo. Ah, não sei se foi candidemia, o paciente melhorou, cresceu um BGN, tratei, ele tá melhor. Porque muitas vezes você não sabe qual delas vai ser a infecção. E aí a gente fala, então peraí, mas ele tá um risco muito, muito alto de candidemia, então eu vou deixar um fluco profilático, por exemplo. É uma coisa que a gente tem feito pra tentar reduzir esse uso de quinocandina. É uma forma de stewardship, que é uma droga que seleciona menos. É muito comum em cirurgia pós-abdominal, assim, aquele paciente que evoluiu com peritonite, tá com NPT, tá super ruim, NPT, tá com aquela nora lá. 3 reops. Prova inflamatória sempre alta, não sei o que. É difícil. A chance de você perder o time com esse paciente, se deixar ele sem nada, é muito grande. E até tem recomendação, respaldo na literatura pra gente fazer essas estratégias nesses pacientes de alto risco. Acho que é isso. Acho que a gente diagnosticou, tratou, viu fatores de risco, viu outros fatores de risco e depois viu até aqui uma sugestão do que fazer para fazer um step down. Acho que a gente fechou de candidemia de uma forma geral. Acho que sim, eu acho que é isso. A gente vai falar alguma coisinha agora de Candida aureus num próximo episódio aí pra vocês. Mandem mais perguntas pra gente aí se vocês quiserem saber mais sobre candidemia. Valeu, obrigado. Valeu, gente. pessoal. Falou! Valeu! Semibreves, edição de podcast.